O cheiro acre, a gordura velha e o bafo quente do verão lisboeta entranhavam-se na roupa de Amílcar Varela antes mesmo de ele pôr o pé dentro da cozinha do sabor lisboeta. Eram 8 da manhã e o sol já batia inclemente no alcatrão da Rua dos Bacalhoeiros, prometendo mais um dia sufocante. Amílcar, um homem de ébano com a corpulência de um urso gentil, sentia cada um dos seus 40 e poucos anos pesar-lhe nos ombros largos. Os seus olhos, habitualmente doces, carregavam a névoa da resignação, um escudo polido por anos de olhares fugidios e comentários murmurados que o seguiam como a própria sombra. Tentava ser invisível, fundir-se com as paredes escuras do seu pequeno apartamento na Damaia, com o rebuliço anônimo do autocarro 758, mas o seu corpo substancial e a sua pele escura pareciam gritar onde quer que fosse. Ao entrar na cozinha, o contraste era imediato. O espaço, exíguo e abafado, era o seu domínio, mas também a sua arena. Foi recebido pelo sorriso genuíno de Dona Isilda, uma septuagenária enérgica do bairro de Alfama, que todas as manhãs trazia hortaliças frescas e uma palavra de conforto. Bom dia, meu menino Amílcar. Trouxe uns tomates coração que são uma perdição. A sua voz era um bálsamo, um raro momento de aceitação incondicional. A paz, no entanto, era efêmera. Tiago Antunes, o gerente assistente, entrou logo a seguir, impecável no seu polo justo e calças de marca, o cabelo louro artificialmente despenteado. Magro, atlético de ginásio, exalava uma autoconfiança que roçava a arrogância. Era o antípoda de Amílcar em tudo. Varela, já a sonhar com o almoço, ou essa lentidão é mesmo de fábrica? A piada veio acompanhada de um sorriso trocista para os outros empregados, que desviaram o olhar ou ofereceram risinhos cúmplices. Marco, o ajudante de cozinha mais novo, um rapaz idealista acabado de sair da escola de hotelaria, corou ligeiramente, mas manteve-se calado, polindo tachos com um fervor excessivo. Amílcar não respondeu. Engoliu a humilhação com o café apressado, o seu escudo invisível a ganhar mais um arranhão. Aquele dia, porém, algo no peso do ar, no calor extra, na forma como o comentário de Tiago parecera ecoar mais fundo, anunciava que a normalidade dolorosa estava prestes a estalar. A manhã arrastou-se ao ritmo sibilante do óleo a ferver e do tilintar metálico dos utensílios. Amílcar movia-se com uma economia de gestos que desmentia o seu tamanho, os seus grandes nós dos dedos ágeis a picar salsa ou a virar postas de bacalhau com uma precisão surpreendente. A cozinha era o seu refúgio e a sua prisão. Ali, entre o calor dos fogões e o aroma das especiarias, podia quase esquecer os olhares lá fora, o peso do seu corpo que parecia ofender o mundo. Mas Tiago estava sempre presente, uma sombra esguia e trocista, encontrando novas formas de o diminuir. Perto da hora de almoço, com a pressão a aumentar e os pedidos a acumularem-se na impressora, Tiago decidiu que precisava de mais entretenimento. Um cliente importante, vereador da Câmara, estava anunciado para o almoço e a tensão era palpável. Amílcar finalizava um arroz de marisco, o seu prato de assinatura secreto, aquele que Sofia, a chefe e dona do restaurante, por vezes pedia para si em dias especiais. O aroma rico e complexo começava a perfumar a cozinha. Tiago aproximou-se, fingindo inspecionar. Cuidado com o sal, Varela. Gente da sua cor costuma ter mão pesada. E depois a tensão arterial, já viu? Fez uma pausa dramática, olhando em volta para garantir que tinha audiência. Não queremos que caia para o lado a meio do serviço, pois não? Quem é que ia limpar o chão? Desta vez o insulto foi demasiado direto, demasiado público. Os outros cozinheiros baixaram a cabeça, fingindo uma concentração súbita nos seus afazeres. Marco deixou cair uma colher, o estrondo metálico ecoando no silêncio constrangido. Amílcar sentiu o sangue subir-lhe ao rosto, um calor diferente do dos fogões. As suas mãos, segurando a colher de pau, tremeram ligeiramente. Olhou para Tiago, e pela primeira vez em muito tempo, a resignação nos seus olhos deu lugar a uma centelha de raiva fria. Mas, como sempre, as palavras não vieram. O nó na garganta, apertado por anos de humilhações engolidas, sufocou qualquer resposta. Limitou-se a abanar a cabeça lentamente e a voltar-se para o seu tacho, o aroma do marisco agora tingido com a amargura da sua impotência. A noite trouxe pouco alívio. No seu pequeno apartamento na Damaia, o silêncio era preenchido pelos fantasmas das palavras de Tiago. Reviu, como num filme antigo e riscado, as caras dos colegas, o sorriso vitorioso do gerente, a sua própria paralisia. Lembrou-se da vez, anos antes, em que o chefe de um restaurante chique na Avenida da Liberdade lhe dissera com um paternalismo enjoativo que ele tinha mãos de ouro,
mas que a imagem da casa exigia alguém diferente na frente. Diferente. Era sempre o eufemismo, diferente de si. Lembrou-se dos recreios da escola, dos empurrões, das alcunhas cruéis que ecoavam nos seus ouvidos infantis. Baleia negra, King Kong. A dor antiga e familiar apertou-lhe o peito. Dona Isilda, no dia seguinte, encontrou-o mais taciturno que o habitual. O que se passa, meu menino? Esses olhos não brilham. Amílcar hesitou, mas o olhar preocupado daquela mulher que lhe lembrava a sua falecida avó abriu uma brecha na sua muralha. Contou-lhe em frases curtas e hesitantes o incidente do dia anterior. Dona Isilda ouviu em silêncio os seus pequenos olhos vivos a faiscar. Quando ele terminou, ela pousou a sua mão enrugada sobre a dele, grande e escura. Não deixes que te pisem, Amílcar. A tua alma é maior que todos eles. Mostra-lhes o teu valor, não com raiva, mas com a tua arte, a tua comida. As palavras dela, simples, mas carregadas de uma sabedoria ancestral, ecoaram nele. Tiago, talvez sentindo que tinha pisado uma linha tênue, ou mais provavelmente percebendo um novo brilho nos olhos de Amílcar, que ele interpretou como desafio, pareceu intensificar a sua campanha. As brincadeiras tornaram-se mais frequentes, as sabotagens mais subtis, mais dolorosas. Um dia os ingredientes para o prato especial de Amílcar desapareceram misteriosamente momentos antes do serviço. Noutro, a temperatura do seu forno foi alterada, quase arruinando uma fornada de pastéis de nata que ele aperfeiçoara. Amílcar suportava, a sua raiva a fervilhar lentamente sob a superfície, como um vulcão adormecido. Marco, o jovem ajudante, observava tudo com crescente desconforto. Tentou uma vez, timidamente, dizer a Tiago que estava a ser injusto, mas foi recebido com um olhar gelado e uma ameaça velada sobre o seu próprio futuro no restaurante, que o silenciou. Não te metas onde não és chamado, estagiário. Ou queres ir polir batatas para o resto da vida? Amílcar começou a passar as suas poucas horas de folga na biblioteca municipal, pesquisando discretamente sobre assédio moral, sobre os direitos dos trabalhadores. As palavras nos códigos e artigos pareciam distantes, impessoais, difíceis de aplicar à sua realidade crua e humilhante. O medo de represálias, de perder o emprego que, apesar de tudo, lhe garantia o sustento, era um grilhão pesado. Mas a semente plantada por Dona Isilda começava a germinar. A sua arte, a sua comida. Numa tarde particularmente cinzenta, quando a chuva fustigava as janelas da cozinha e o humor de todos parecia acompanhar o tempo, Amílcar sentiu uma necessidade quase física de criar. Sofia, a chefe, estava ausente, numa feira de gastronomia em Santarém. Tiago pavoneava-se, gozando o seu breve reinado. Ignorando os comentários sarcásticos sobre o seu desperdício de ingredientes, Amílcar pegou nos carabineiros frescos que Dona Isilda lhe trouxera para te animar o coração e nos coentros viçosos. Com uma concentração quase febril, começou a trabalhar. Criou uma cataplana reinventada, um hino aos sabores do Algarve com um toque pessoal que só ele conhecia. O aroma que se espalhou pela cozinha fez até Tiago parar a meio de uma frase depreciativa. Os outros cozinheiros aproximaram-se, os olhos curiosos. Sem dizer uma palavra, Amílcar serviu pequenas porções. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos sons de apreciação. Marco, os olhos a brilhar, exclamou: Amílcar, isto é incrível. Devias apresentar isto à chefe Sofia. Naquele momento, algo mudou em Amílcar. O elogio sincero, a admiração genuína nos rostos dos seus colegas, exceto Tiago, que apenas conseguia um esgar de inveja mal disfarçada, funcionaram como um bálsamo, uma validação há muito negada. Não era a aprovação de um crítico famoso, nem a de um cliente importante, mas vinha daqueles que partilhavam o seu dia-a-dia, que conheciam a sua luta silenciosa. A sua arte, como dissera Dona Isilda, era real, era sua. A pequena chama de autoestima quase extinta ganhou força. Talvez, apenas talvez, ele pudesse lutar, não com os punhos como o herói de um filme americano, mas com o seu talento, com a sua verdade. O restaurante preparava-se para a Noite do Fado, um evento semanal que atraía muitos turistas e alguns lisboetas em busca de tradição. Sofia tinha pedido a Amílcar para preparar um prato especial, uma variação da sua famosa cataplana, para apresentar como sugestão do chefe. Tiago, ao saber disto, não escondeu o seu desdém, mas Amílcar, pela primeira vez, sustentou o seu olhar com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. A Noite do Fado chegou com a sua melancolia característica a pairar sobre as mesas do sabor lisboeta. A cozinha estava num frenesi incontrolado. Amílcar, no seu canto,
Preparava a sua cataplana especial com uma dedicação quase religiosa. Cada ingrediente era tratado com respeito, cada gesto era preciso. Sentia os olhares sobre si, mas desta vez eram diferentes. Havia uma curiosidade, talvez até uma ponta de expectativa nos seus colegas. Marco assistia-o com uma admiração mal disfarçada, antecipando-se aos seus pedidos, alcançando-lhe os temperos antes mesmo que ele os pedisse. Tiago, contudo, circulava como um abutre, o seu nervosismo e ressentimento a transparecerem no tom excessivamente autoritário com que dava ordens. A sala estava cheia. Entre os clientes encontrava-se um conhecido crítico gastronómico de um jornal nacional, cuja presença não anunciada elevara a atenção a níveis quase insuportáveis, especialmente para Tiago, que sonhava com uma crítica elogiosa que impulsionasse a sua própria carreira. Sofia supervisionava o serviço na sala, confiando a cozinha aos seus subordinados. Era a oportunidade de Amílcar brilhar, mas também um momento perfeito para Tiago tentar a sua cartada final. Quando o pedido da mesa do crítico chegou para a cataplana especial de Amílcar, Tiago interceptou o prato no passe, sob o pretexto de uma verificação final de qualidade. Com um movimento rápido e aparentemente acidental, enquanto discorria sobre a importância da apresentação, tropeçou ligeiramente e uma quantidade excessiva de piripiri líquido caiu sobre uma porção do prato. "Oh, que desastre!" exclamou Tiago, com uma falsa consternação. "Varela, a tua falta de coordenação ainda nos vai arruinar. Este prato está intragável, picante demais para qualquer paladar civilizado. Tira isto daqui. Vamos ter de dizer ao crítico que o especial acabou." O seu olhar triunfante fixou-se em Amílcar, esperando a habitual resignação, a cabeça baixa. Mas Amílcar não baixou a cabeça. Olhou para o prato sabotado, depois para Tiago, e uma calma fria apoderou-se dele. A mesma calma que sentira ao enfrentar os valentões da escola, mas desta vez vinha acompanhada de palavras. "Não, Tiago", disse ele, a sua voz profunda a ecoar inesperadamente na cozinha subitamente silenciosa. "Não foi falta de coordenação minha, foi a tua mão que escorregou. Tal como escorregou quando alteraste a temperatura do meu forno na semana passada ou quando os meus ingredientes para o ensopado de borrego desapareceram." Tiago empalideceu. "Do que estás a falar, Varela? Estás a delirar." "Deves estar a sentir a pressão." "Não estou a delirar", continuou Amílcar, dando um passo em frente. O seu tamanho, que tantas vezes fora motivo de vergonha, agora parecia impor uma autoridade natural. "Estou a falar do teu padrão de assédio, dos teus comentários sobre a minha cor, sobre o meu peso, das tuas tentativas de me sabotar porque não suportas ver alguém como eu ter talento." A sua voz não era alta, mas cada palavra era clara, incisiva. Marco, ao seu lado, assentiu vigorosamente. "É verdade. Tenho visto o que o Tiago faz ao Amílcar há meses." Outros murmúrios de concordância surgiram dos cantos mais escuros da cozinha. A máscara de superioridade de Tiago começou a estalar. "Isto é um absurdo. Uma conspiração destes incompetentes", gaguejou ele. Nesse preciso momento, Sofia entrou na cozinha, alertada pelo tom de voz invulgarmente alto vindo do interior. Atrás dela, intrigado, vinha o crítico gastronômico. "O que se passa aqui?" perguntou Sofia, o seu olhar a varrer a cena tensa. Amílcar, com uma dignidade recém-descoberta, virou-se para a chefe. "Chefe Sofia, o gerente Antunes acabou de sabotar deliberadamente o prato especial destinado ao senhor crítico. E esta não é a primeira vez que ele tenta prejudicar o meu trabalho ou me humilha com base na minha aparência e na minha origem." A sua voz era firme, sem vestígios de súplica, apenas a constatação de factos. O crítico, um homem de meia idade com um olhar arguto, observava a cena com um interesse que ia para além da gastronomia. Tiago tentou balbuciar uma negação, acusando Amílcar de insubordinação, de inventar histórias para cobrir a sua própria incompetência. "Ele está a mentir, Sofia. Este homem é um problema, sempre a queixar-se, sempre a fazer-se de vítima." Mas a convicção na voz de Amílcar, o apoio silencioso mas palpável dos outros membros da equipa da cozinha e talvez a própria intuição de Sofia começaram a pesar na balança. Sofia olhou para o prato estragado, depois para o rosto pálido e defensivo de Tiago e finalmente para Amílcar, que sustentava o seu olhar com uma serenidade impressionante. "Tiago", disse ela, a sua voz baixa, mas carregada de autoridade, "quero que vás para o meu escritório. Agora. Conversaremos depois." Depois virou-se para Amílcar. "Amílcar, consegues preparar outra cataplana para o senhor?
E talvez uma pequena porção desta acidentada para eu mesma provar? Um brilho de triunfo rapidamente contido passou pelos olhos de Amílcar. Sim, chefe, com certeza. Enquanto Amílcar se voltava para os fogões, refazendo a sua obra-prima com mãos agora mais leves, o crítico aproximou-se discretamente de Marco. Então, jovem, o que realmente aconteceu aqui? Marco, ganhando coragem com o exemplo de Amílcar, contou ao crítico, em voz baixa mas detalhada, o historial de comportamento de Tiago. A segunda cataplana chegou à mesa do crítico impecável. Após prová-la, e depois de provar a pequena porção da versão sabotada que Sofia lhe levou, o crítico fez um aceno de cabeça. Mais tarde, ao despedir-se, dirigiu-se a Sofia, mas com um olhar significativo para Amílcar, que estava discretamente a limpar a sua bancada. Sofia, tens um tesouro escondido nessa cozinha. A comida foi memorável, e a integridade, pelo que pude observar, também é um ingrediente que não falta a alguns dos teus cozinheiros. Nos dias que se seguiram, o ambiente no Sabor Lisboeta transformou-se. Tiago Antunes foi suspenso enquanto decorria uma investigação interna. As suas tentativas de se defender soaram ocas e desesperadas perante os testemunhos acumulados, não só de Amílcar e Marco, mas também de outros empregados que, encorajados, decidiram finalmente falar sobre os abusos e a incompetência que Tiago tentava mascarar com arrogância. A crítica gastronómica, quando saiu no jornal, elogiava efusivamente a autenticidade e a alma da comida de O Sabor Lisboeta, com uma menção especial a uma cataplana de marisco divinal, fruto de mãos talentosas e de um espírito resiliente que parece permear aquela cozinha. Não mencionava nomes, mas para quem lá trabalhava a mensagem era clara. Amílcar sentia-se mais leve. O peso que carregara nos ombros durante anos parecera dissipar-se, substituído por uma sensação de cansaço. Sim, mas um cansaço bom, o de uma batalha travada e à sua maneira vencida. Sofia pediu-lhe desculpa formalmente pela sua anterior cegueira ou omissão. Devia ter percebido antes, Amílcar, fui negligente. Ofereceu-lhe o cargo de subchefe, com um aumento salarial e a responsabilidade de criar novos pratos para o menu. Marco tornou-se o seu braço direito na cozinha, uma amizade improvável florescendo entre o veterano silencioso e o jovem idealista. Aprendeu com Amílcar não só técnicas culinárias, mas também lições sobre resiliência e dignidade. Dona Isilda, ao saber das novidades, abraçou Amílcar com lágrimas nos olhos. Eu não te disse, meu menino. A tua alma é grande. Tiago Antunes acabou por ser despedido. A sua arrogância não o protegeu da verdade. Para Amílcar, não havia alegria na queda do outro, apenas um sentimento de justiça tardia e a confirmação de que levantar a voz, mesmo quando se treme por dentro, pode mover montanhas, ou pelo menos gestores assistentes abusivos. Ele continuava a ser Amílcar Varela, um homem negro e corpulento. Os olhares na rua não desapareceram por magia, nem os preconceitos da sociedade. Lisboa continuava a ser uma cidade de contrastes, de beleza e indiferença, de fado nostálgico e de lutas modernas. Mas algo fundamental tinha mudado dentro dele. A forma como se via, a forma como ocupava o seu espaço no mundo. Agora, caminhava com a cabeça um pouco mais erguida, os ombros menos curvados. O seu sorriso, antes raro, aparecia com mais frequência, especialmente quando estava na sua cozinha, rodeado pelos aromas que eram a sua linguagem, a sua arte. Começou a sonhar. Pequenos sonhos, a princípio. Talvez um dia um pequeno restaurante seu, um espaço onde a comida fosse feita com amor e onde todos, sem exceção, fossem tratados com respeito. Um lugar onde a imagem da casa fosse simplesmente a imagem da humanidade em toda a sua diversidade. Olhava para as crianças que brincavam na praceta perto do seu prédio na Damaia, crianças de todas as cores, de todos os tamanhos, e sentia uma pontada de esperança. Talvez para elas o caminho fosse um pouco menos árduo. Numa tarde de sábado, meses depois, Amílcar estava a supervisionar a preparação para o serviço da noite. O Sabor Lisboeta tinha ganho nova fama, atraindo uma clientela que apreciava não só a boa comida, mas também a história de superação que agora, discretamente, fazia parte do tempero da casa. Marco experimentava uma nova sobremesa sob o olhar atento de Amílcar. O telefone da cozinha tocou. Era Dona Isilda. Amílcar, meu querido, preciso de um favor. A minha neta mais nova, Clarinha, faz anos. Sonha ser cozinheira. Pensei, será que ela podia passar aí uma horinha, só para ver como é? Para ver-te a tia cozinhar? Amílcar sorriu. Um sorriso largo, genuíno, que lhe iluminou o rosto cor de ébano. Claro que sim, Dona Isilda.
Diga à Clarinha que o subchefe Amílcar Varela terá todo o gosto em mostrar-lhe os segredos da cozinha. Desligou o telefone e olhou em volta para o seu domínio. O calor, os aromas, o burburinho dos preparativos. Era ali que pertencia. Era ali que a sua alma, antes encolhida, agora se expandia, grande e saborosa como os seus pratos. A luta continuava, saberia sempre. Mas agora ele tinha as suas armas, a sua arte, a sua dignidade e uma voz que finalmente aprendera a usar. E isso, percebeu Amílcar, era o mais delicioso dos ingredientes. A visita da pequena Clarinha, neta de Dona Isilda, tornou-se um evento discreto, mas significativo na cozinha do sabor lisboeta. Uma menina de 8 anos, de olhos brilhantes e tranças adornadas com miçangas coloridas, que olhava para Amílcar como se ele fosse um gigante mágico. Ele mostrou-lhe como se preparava um caldo aromático, como se cortavam os legumes com precisão e segurança, como o chocolate derretido se transformava numa mousse aveludada. Clarinha não fez perguntas sobre o seu tamanho ou a sua cor, apenas absorvia cada gesto, cada explicação, com uma admiração pura. Para ela, Amílcar era simplesmente o talentoso cozinheiro que a sua avó tanto elogiava, o homem que fazia magia com panelas e temperos. Vê-la ali tão cheia de sonhos e sem os filtros do preconceito adulto, reforçou em Amílcar a importância da sua própria jornada. Era também por crianças como Clarinha que valia a pena lutar por um mundo mais justo. Os meses transformaram-se em um ano. Sob a orientação de Amílcar e a gestão mais atenta de Sofia, o sabor lisboeta floresceu. Marco tornou-se um cozinheiro promissor, sempre grato pela mentoria e amizade de Amílcar. Tiago Antunes desaparecera da cena gastronómica lisboeta, a sua reputação manchada para lá de qualquer reparação fácil no círculo relativamente pequeno dos restaurantes da cidade. Amílcar, por sua vez, ganhara um respeito silencioso, mas profundo, não só dos seus colegas, mas também de fornecedores e até de alguns clientes habituais que tinham ouvido fragmentos da sua história. Ele continuava a apanhar o autocarro 758 todos os dias, da Damaia para a Baixa e de volta. Os olhares curiosos ou depreciativos não se extinguiram completamente. A sociedade não mudava assim tão depressa. Mas agora, Amílcar encontrava esses olhares com uma serenidade que os desarmava. Por vezes, até oferecia um leve aceno de cabeça, um quase sorriso, que parecia confundir aqueles que esperavam vergonha ou raiva. A sua corpulência continuava a ser uma característica marcante, a sua pele escura um facto inegável. Mas estas já não eram, para ele, as correntes que o prendiam, mas sim partes da sua identidade, tão válidas como qualquer outra. O sonho de ter o seu próprio espaço começou a tomar formas mais concretas. Com o aumento salarial e algumas economias que Dona Isilda o incentivara a fazer, começou a pesquisar pequenos estabelecimentos nos bairros históricos. Talvez uma tasca antiga que pudesse ser renovada, um lugar com alma como ele. Partilhou a ideia com Marco, que se ofereceu entusiasticamente para ser seu sócio quando chegasse à altura. Sofia, ao saber dos seus planos, prometeu todo o apoio que pudesse dar, desde conselhos de gestão a contactos com fornecedores. Numa noite de primavera, enquanto Lisboa se enfeitava com o roxo dos jacarandás, Amílcar estava no seu pequeno apartamento, debruçado sobre plantas de um espaço minúsculo que encontrara para alugar na mouraria. As paredes precisavam de pintura, a cozinha de uma renovação completa, mas ele conseguia ver o potencial. Imaginou mesas de madeira simples, azulejos tradicionais, o cheiro do seu refogado a pairar no ar. Um lugar onde a comida contasse histórias, onde cada prato fosse um ato de amor e de resistência. Um lugar chamado aconchego. A transição não foi fácil. Deixar a segurança relativa do sabor lisboeta, mesmo com o apoio de Sofia, era um salto no escuro. Havia burocracia, os empréstimos bancários que olhavam com desconfiança para um homem negro e obeso sem historial empresarial, os fornecedores que precisavam ser convencidos. Mas Amílcar já não era o mesmo homem que se encolhia perante a adversidade. A cada obstáculo lembrava-se da sua vitória silenciosa sobre Tiago, da admiração nos olhos de Clarinha, do apoio incondicional de Dona Isilda e Marco. Dona Isilda foi a primeira investidora não oficial do aconchego, contribuindo com uma pequena quantia que guardara para uma emergência ou um sonho grande. Marco dedicou todas as suas folgas e energia a ajudar nas obras, pintando paredes, lixando madeira, sonhando em conjunto com Amílcar. A notícia espalhou-se pelo bairro da Mouraria, e vizinhos curiosos começaram a aparecer, oferecendo ajuda, uma palavra de incentivo,
um prato de comida para os trabalhadores famintos. Tal como na barbearia da história que nunca lera, uma comunidade começava a formar-se em torno daquele pequeno espaço e do sonho de um homem. A inauguração do aconchego foi simples, mas cheia de emoção. Não havia críticos gastronômicos famosos, nem figuras públicas, apenas amigos, vizinhos e os antigos colegas do Sabor Lisboeta que vieram prestigiar. Dona Isilda, sentada a uma mesa de honra improvisada, chorava e ria ao mesmo tempo. Amílcar, vestido com uma jaleca branca imaculada que ele próprio desenhara para se ajustar confortavelmente ao seu corpo, circulava entre as mesas, não como um empregado, mas como o anfitrião orgulhoso da sua casa. A sua pele escura brilhava sob as luzes quentes. O seu sorriso era tão generoso quanto as porções que saíam da sua cozinha minúscula, mas eficiente. O menu do aconchego era um reflexo da sua alma. Pratos tradicionais portugueses com um toque de criatividade e influências das suas raízes africanas que ele timidamente começava a explorar. Havia a cataplana que o tornara famoso no seu antigo emprego, mas também uma muamba de galinha que aprendera com a sua avó, um caril de amendoim reinventado. A comida era honesta, saborosa, feita com o coração. As primeiras semanas foram desafiantes. Nem todos os que passavam à porta entravam. Alguns olhares ainda carregavam o peso do preconceito. Mas Amílcar persistiu, e lentamente a palavra começou a espalhar-se. Não por causa de críticas em jornais, mas pelo boca a boca. Pela qualidade da comida, pela atmosfera acolhedora, pela história do homem grande de coração ainda maior que cozinhava com tanta paixão. Marco, agora oficialmente subchefe de O Aconchego, era a sua sombra e o seu maior apoiante. Aprendeu a ler os silêncios de Amílcar, a antecipar as suas necessidades, a defender o seu espaço e a sua visão com uma lealdade feroz. Sofia visitava-os regularmente, trazendo consigo potenciais clientes e oferecendo conselhos práticos. Numa tarde fria de outono, enquanto Amílcar amassava pão na cozinha, sentindo o calor reconfortante da massa a ganhar vida nas suas mãos, levantou os olhos e viu, através da pequena janela que dava para a rua, um rosto familiar. Tiago Antunes. Estava mais magro, o cabelo menos cuidado, as roupas já não tão impecáveis. Olhou para dentro do aconchego por um longo momento, a sua expressão indecifrável. Os seus olhos encontraram os de Amílcar. Não houve palavras, apenas um longo olhar. Depois, Tiago baixou a cabeça e seguiu o seu caminho, desaparecendo na multidão. Amílcar observou-o afastar-se, sem sentir ódio nem triunfo, apenas uma espécie de melancolia distante. Aquele homem fora o catalisador de tanta dor, mas também, paradoxalmente, da sua transformação. Voltou ao seu pão, as suas mãos grandes e escuras, a trabalharem a massa com um ritmo ancestral. Os anos passaram. O aconchego tornou-se uma instituição discreta na moraria. Não era um restaurante da moda, nem procurava estrelas Michelin. Era um lugar onde as pessoas iam para se sentirem em casa, para comerem bem e para serem tratadas com dignidade. Amílcar continuava a ser um homem corpulento, a sua pele continuava a ser escura. Mas agora, quando se olhava ao espelho, via mais do que as suas características físicas. Via um cozinheiro talentoso, um empresário resiliente, um amigo leal, um homem que aprendera a transformar a dor em arte, o silêncio em voz. Dona Isilda já não estava entre eles, mas a sua fotografia sorridente ocupava um lugar de honra na parede do aconchego, junto a um pequeno altar com flores frescas que Amílcar renovava todas as semanas. Marco casara-se e tinha uma filha pequena, Clarinha, a quem Amílcar ensinava os primeiros segredos da cozinha, tal como fizera com a neta de Dona Isilda tantos anos antes. Numa dessas tardes, enquanto ensinava a pequena Clarinha a fazer biscoitos de canela, ela olhou para ele com a seriedade típica das crianças e perguntou: "Tio Amílcar, por que é que és tão grande?" Amílcar parou de mexer a massa e olhou para ela, um sorriso terno a suavizar os seus traços. Ponderou por um momento. "Acho que é porque tenho muito espaço cá dentro, minha querida", respondeu ele, tocando suavemente no peito dela e depois no seu. "Espaço para muitos sonhos, muitos sabores e muito amor para dar." A menina pareceu satisfeita com a resposta e voltou a enfarinhar as mãos pequenas. Amílcar observou-a, o coração cheio de um aconchego que ia muito para além do calor do forno. A sua luta não terminara, porque a luta por um mundo mais justo nunca termina. Mas ele encontrara o seu lugar, a sua voz e a sua receita para a felicidade. Uma pitada de coragem, uma medida generosa de dignidade e amor suficiente para temperar toda uma vida. E em Lisboa, na sua moraria,
O aconchego continuava de portas abertas, um farol de esperança e sabor, cozinhado lentamente no grande forno do coração de um homem que ousou ser ele mesmo. O aroma que dali emanava já não era apenas o da comida, mas o da própria resiliência humana, forte, persistente e, acima de tudo, delicioso. A fama do aconchego cresceu organicamente, como uma massa de pão bem levedada. Não através de publicidade ostensiva, mas pela sinceridade da sua proposta. Pessoas de todos os cantos de Lisboa e até turistas que procuravam experiências autênticas eram atraídos pela promessa de comida com alma. Amílcar nunca se habituou completamente a ser o chefe Amílcar que alguns clientes mais efusivos insistiam em chamar. Para si, continuava a ser apenas Amílcar, o cozinheiro. Mas havia um orgulho tranquilo na forma como agora ocupava esse título, uma aceitação da sua própria mestria. Certo dia recebeu uma carta. Vinha de uma associação de jovens chefes de minorias étnicas e grupos subrepresentados na alta gastronomia. Tinham ouvido falar da sua história, do seu percurso e convidavam-no para dar uma palestra, para partilhar a sua experiência. A ideia, a princípio, aterrou-o. Falar em público, expor as suas vulnerabilidades, as suas cicatrizes. Mas depois pensou em Clarinha, a neta de Dona Isilda, na pequena Clarinha, filha de Marco, e em todos os outros jovens que poderiam estar a enfrentar batalhas semelhantes às suas, sentindo-se invisíveis ou diminuídos. Aceitou. A palestra decorreu num pequeno auditório de uma escola de hotelaria nos arredores de Lisboa. Amílcar, imponente na sua jaleca branca, subiu ao palco com o coração a bater descompassado. Não preparara um discurso formal. Apenas falou, com a sua voz calma e profunda, sobre a sua vida, sobre os sabores da sua infância, sobre a dor da discriminação, sobre o silêncio que quase o consumira e sobre a descoberta da sua voz, através da sua arte e da coragem de se defender. Falou sobre Dona Isilda, sobre Marco, sobre o pequeno aconchego que se tornara o seu universo. Não houve autopiedade nas suas palavras, apenas uma honestidade desarmante. Quando terminou, houve um momento de silêncio, seguido de um aplauso que começou hesitante e depois cresceu, enchendo a sala. Jovens cozinheiros de todas as cores e origens aproximaram-se dele depois, os olhos a brilhar com lágrimas e esperança. Partilharam as suas próprias histórias, as suas próprias lutas. Naquele dia, Amílcar percebeu que a sua história individual tinha tocado um acorde universal, que a sua voz, antes silenciada, agora podia ecoar e inspirar outras. Não se tornou um ativista vocal, nem um orador frequente. Preferia continuar a sua revolução silenciosa na cozinha do aconchego. Mas algo mudara. Sentia-se parte de algo maior, uma corrente de resiliência que atravessava gerações e geografias. O seu trabalho ganhou um novo propósito, para além de simplesmente servir comida. Era sobre nutrir corpos e almas, sobre criar um espaço onde todos se sentissem bem-vindos e valorizados. Os anos continuaram a desenrolar-se, cada estação trazendo novos desafios e novas alegrias. O aconchego teve de se adaptar a crises económicas, a novas tendências gastronómicas, mas Amílcar manteve-se fiel à sua essência. Comida honesta, hospitalidade genuína. Marco, agora um chefe experiente, começou a introduzir as suas próprias criações no menu, sempre com a bênção e o orgulho de Amílcar. A pequena Clarinha, já adolescente, passava os verões a ajudar na cozinha, sonhando em seguir os passos do tio Amílcar e do pai. Numa noite particularmente movimentada, enquanto Amílcar supervisionava a azáfama da cozinha, sentiu uma mão no seu braço. Virou-se e viu Sofia, a sua antiga chefe de O Sabor Lisboeta. Vinha acompanhada por um homem que Amílcar não reconheceu de imediato. Amílcar, disse Sofia com um sorriso, este é o novo proprietário do Sabor Lisboeta. O restaurante passou por algumas dificuldades e ele comprou-o recentemente. Ele gostaria muito de falar contigo. O novo proprietário, um homem de negócios com um ar pragmático, estendeu a mão a Amílcar. Chefe Varela, ouvi maravilhas sobre o seu trabalho aqui e sobre a sua história. O Sabor Lisboeta precisa de uma nova alma, de alguém que lhe devolva a autenticidade. Pensei, bem, sei que tem o seu restaurante e é um sucesso. Mas pergunto-me se estaria interessado numa parceria ou talvez em ser consultor para nos ajudar a reerguer o nome e, mais importante, o espírito daquele lugar. Amílcar ficou surpreendido. Voltar, de alguma forma, ao lugar onde tanto sofrera, mas também onde encontrara o início da sua força. Olhou para Marco, que lhe sorriu encorajador. Pensou em Tiago e no longo caminho que percorrera desde então. A ideia não lhe pareceu assustadora, nem sequer indesejável. Pareceu
um círculo a fechar-se. Podemos conversar, respondeu Amilcar com a sua calma habitual. Tenho algumas ideias sobre o que é preciso para que um restaurante tenha verdadeira alma. Não sabia se aceitaria a proposta ou que forma ela tomaria, mas sabia que qualquer que fosse a sua decisão seria tomada a partir de um lugar de força e autoconhecimento. A sua jornada, desde as sombras da discriminação até à luz da sua própria cozinha, ensinara-lhe que o maior ingrediente de todos era, e sempre seria, o respeito por si mesmo. E assim, em Lisboa, cidade de fado e de esperança, a história de Amilcar Varela continuava a ser escrita. Uma história temperada com as dores do passado, mas sobretudo com os sabores ricos e vibrantes de um presente conquistado com coragem e com a arte de transformar o amargo em doce. O seu legado não estaria apenas nos pratos que criava, mas nas vidas que tocava, na prova viva de que um homem, independentemente da sua aparência ou origem, podia encontrar o seu lugar ao sol e até mesmo criar um aconchego para os outros. O aroma que emanava da sua vida era agora o de uma vitória tranquila, mas profundamente significativa. Uma vitória que cheirava a pão acabado de cozer, a coentros frescos e a inconfundível fragrância da dignidade humana.